Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Clênio do Estude Ideia e hoje nós vamos falar sobre a criação de famílias. E para isso nós vamos gerar um modelo de um nicho parametrizado, ok? Então como que funciona essa parte da criação das famílias, né? Eu vou vir aqui e clicar no Rzão, vou vir aqui em Novo e vou clicar em Família, certo? De cara ele me dá uma série de opções e aí nós vamos começando a ver qual que é o passo a passo ali para essa criação. Então aqui ele me deu uma janela com templates de família. Quando você vai modelar, você tem que pensar em como esse objeto vai se comportar dentro do Revit. Vou colocar a minha visualização aqui em lista e olha só. Eu tenho uma série de templates. Então eu vou pensar, nesse caso estou desenhando um móvel, né, um mobiliário ali. Então eu poderia fazer com modelo genérico métrico, poderia fazer ele com componente de gabinete ou com mobiliário métrico, certo? Se fosse uma coluna estrutural, então eu teria que procurar a família aqui de coluna métrica, coluna estrutural métrica, ok? Então primeiro pense o que você vai modelar e de que forma ele vai se comportar, ok? Eu vou modelar como componente de gabinete métrico, ok? Poderia fazer ele rosteado, né? Hospedado na parede, mas eu quero que ele se adapte a qualquer parte da minha obra. Então vou vir aqui em componente de gabinete métrico, vou clicar em abrir. E o ambiente de criação de família ele é um pouco diferente, olha só. Ele tem aqui os menus, né, de criação, inserir, anotar. Você vê que tem menos opções, mas a parte de navegação é bem parecida, olha só. Já de cara aqui eu vejo que tem planta de piso, planta de forro, elevações e é através dessas vistas que nós vamos configurar a exibição dessa família lá dentro do projeto, ok? Então para criar esse nicho é importante pensar o seguinte: como que esse modelo vai ser projetado. Então a família que nós vamos criar é uma família bem simples de nicho aqui, mas que vai nos esclarecer alguns conceitos, olha só. Então primeiramente eu vou pensar em criar planos de referência que definam as principais medidas dessa família, certo? Os planos de referência são essas linhas aqui. Elas são invisíveis quando você insere a família no projeto, mas elas servem para criar parâmetros, ok? Observe que nessa família, olhando na planta de piso do nível de referência, eu já tenho uma cota com o nome linear e outra de largura aqui, ok? Então essa linear nós vamos tomar como profundidade desse nicho e essa vai ser a largura, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, para criar esse nicho, eu vou abrir a vista de elevação frente. Nela, eu já possuo aqui também um parâmetro, olha só, de altura. Só que agora, esse parâmetro de altura vai ser do chão até a base do nicho. Eu preciso de um segundo parâmetro de altura para o nicho, certo? Então, eu vou vir aqui e vou digitar RP no teclado, R de rato, P de pato, ok? Ou você vem aqui em Criar e clica em Plano de Referência. Eu vou gerar esse plano para essa parte superior do nicho, ok? Então, olha só, basta clicar num ponto, arrastar e clicar. E aí, se você está na versão 2017, você já pode clicar aqui e dar um nome, olha só, topo do nicho. Então, dou um nome para esse plano de referência. Se você está numa versão anterior, basta você selecionar essa linha e alterar o nome aqui no painel de propriedades, ok? Feito isso, eu estou olhando de frente para esse objeto, ok? Estou na elevação frontal. E aí nós vamos criar uma extrusão. Então vou vir aqui em Criar, Extrusão. E olha só, vou vir aqui na ferramenta Retângulo e eu vou desenhar com a opção aqui de clicar nessa quina esquerda superior e na quina direita inferior. Observe que de cara apareceu vários cadeados aqui. Eu vou travar todos eles, ok? O que acontece? Eu estou travando a medida do nicho com os planos de referência, ok? Antes de concluir, eu preciso gerar uma borda para esse nicho, certo?
gerar uma borda aqui de 5 centímetros. Então eu vou vir aqui, ferramenta Offset, atalho OF no teclado. Quando você começa a criar uma família, ela vem com medidas por padrão em milímetros. Você pode alterar isso depois. Como eu quero 5 centímetros, eu quero 50 milímetros. Então vou digitar aqui 50, vou clicar aqui em numérico, vou flutuar o mouse sobre uma linha. Se eu arrastar um pouquinho para baixo, o pontilhado vem para dentro. E eu vou apertar Tab, vou clicar para gerar esse contorno. Quando eu tenho esse contorno dentro de contorno, esse miolo vira um furo. Então eu vou confirmar aqui. Se eu mudar a visualização aqui de estrutura de arame para sombreado, eu já vejo que eu tenho essa estrutura do nicho desenhada aqui, ok? Bom, agora que eu tenho a estrutura desenhada, eu vou flexibilizar essa família, ou seja, eu vou criar mais parâmetros que me permitam controlá-la, ok? Então, olha só, vou digitar DI no teclado, vou selecionar o plano de referência e esse aqui superior. Vou puxar essa cota para cá. E o que acontece? Se eu gerar essa cota aqui e travar ela, toda vez que eu inserir ela no meu projeto, qualquer alteração que eu faça, esse nicho vai permanecer com 40 centímetros. Ao passo que eu posso não travar ela e definir um parâmetro. O que isso vai ser? Às vezes você insere uma porta no seu projeto, você não vai lá e muda de 70 centímetros para 80. A mesma coisa vai ser aqui. Eu posso inserir esse nicho no projeto e lá eu posso decidir que ele não vai ter 40, ele vai ter 70 centímetros. Preciso de ir na edição da família? Não, basta que na criação eu adicione um parâmetro que vai controlar essa cota. Como que eu faço isso? Primeiro, para facilitar o nosso entendimento, eu vou digitar o N no teclado, vou vir aqui no linear e vou colocar em centímetros. Vou dar um OK e vou dar um OK de novo. Essa cota, para atribuir um parâmetro, basta você selecionar e aqui em legenda, nesse campo superior, eu vou clicar nesse botão do lado direito, criar parâmetro. Poderia aqui selecionar um parâmetro existente, mas o parâmetro de altura ele já está referenciado com essa diferença aqui em relação ao chão. Então eu vou criar um novo parâmetro de nome altura nicho, ok? E aí eu posso definir se esse parâmetro vai ser de tipo ou de instância. Qual a diferença? Quando eu coloco um parâmetro de tipo, se eu insiro 3 desses nichos aqui no projeto e altero esse parâmetro de altura do nicho, altera os 3 ao mesmo tempo. Se eu coloco o parâmetro como instância e vou lá e seleciono, por exemplo, apenas um, se eu selecionar apenas esse daqui, se for um parâmetro de instância, ele modifica apenas esse. Se for um parâmetro de tipo, altera os 3 ao mesmo tempo, ok? Desde que eles estejam dentro do mesmo tipo, ok? Então, a altura do nicho eu vou deixar como parâmetro de tipo, ok? E aí eu vou dar um OK. Você observa que a altura do nicho passou a ter essa legenda, né? Então ele já virou um parâmetro para essa cota. Se esses nomes estiverem muito grandes durante a criação da família, você pode vir aqui e diminuir a escala. Olha só, 1 para 5, 1 para 10, está bacana essa altura aqui, certo? Se eu for lá na planta de piso, nível de referência, eu vou ver que já existem, olha só, vou colocar aqui o modo de visualização em sombreado, posso clicar nessa cota, arrastar ela para baixo, já vou ver que existem parâmetros de largura e de linearidade, certo? O que eles interferem aqui? Se você observar, esse nicho ele cresceu para cá. Primeira coisa, eu vou selecionar o nicho e vou fazer o seguinte, vou clicar nessa setinha e vou arrastar até esse encontro com esse plano de referência, ok? E aí eu vou travar aqui esse alinhamento do nicho com o plano de referência. Por que com o plano de referência, Clínio? Porque essa cota, que é um parâmetro de linear, nós vamos adotar como profundidade,
ele referencia entre dois planos de referência. Pegou a lógica? Você cria os planos principais e referencia a sua geometria em cima desses planos, ok? Seguinte, agora o parâmetro de largura ele já está referenciado aqui, né, com esses planos de referência. Esses dois aqui são os mesmos planos da elevação frontal, são esses dois aqui, ok? Então um plano ele aparece em todas as vistas. Então já está referenciado, já tem aqui marcado esse EQ, certo? Se eu deletar aqui, o que esse EQ faz? Vou digitar aqui DI, vou clicar nesse plano e nesse. Quando eu marco a opção EQ, eu estou definindo que a distância entre esse eixo que define a origem e o esquerdo e o direito vai ter a mesma, vai ser equidistante, vai ter a mesma medida, certo? Então, feito isso, olha só, eu posso agora, como eu já referenciei essas medidas com os planos, eu vou vir aqui na elevação frontal e vou adicionar ainda mais um parâmetro. Olha só, vou digitar DI, vou clicar nesse plano de referência, clicar nessa alça da forma aqui do nicho, criar uma cota, clicar no plano de referência, clica na alça, pegue o plano de referência e a medida, plano de referência e o nicho aqui, ok? Essas 4 cotas eu vou selecionar a primeira, segurar o Ctrl no teclado e selecionar as outras. Vou definir aqui um parâmetro para essa borda do nicho. Então eu vou vir aqui, ó, ele não existe ainda, então eu vou criar um parâmetro de família com o nome borda nicho, ok? Ou espessura, vou digitar aqui espessura da borda, ok? O parâmetro vai ser de tipo, ele vai aparecer sobre o grupo de cotas. Isso daqui define aonde ele vai aparecer lá no painel de propriedades do seu projeto. Observe que tem os grupos aqui, ó, gráficos, texto, outros. Quando você selecionar, vai ter um grupinho de cotas e esse parâmetro vai aparecer lá. Vou dar um OK e olha só, todos mudaram para espessura da borda, ok? Bom, feita essa parametrização, o próximo passo é testar essa família. Então aqui, para facilitar a visualização, eu vou digitar o comando WT no teclado, ok? Ou vir aqui em Vista e clicar em Lado a Lado, ok? Fechar o projetinho que está aberto aqui, vou deixar só a família aberta. Vou apertar WT, olha só. Então aqui eu tenho a vista elevação frontal, a planta de piso dessa família, certo? E aí, para testar os parâmetros, aqui na aba Criar, eu tenho esse camarada aqui, Tipos de Famílias. E aí eu vou vir aqui e vou começar a alterar esses parâmetros e ver como que essa família está se comportando, ok? Deixa eu diminuir o tamanho do painel aqui. Olha só. Primeiro, eu vou alterar a altura do nicho. Vou colocar aqui com 60 centímetros. Vou dar um aplicar. E olha lá, cresceu e não alterou a borda. Beleza, e manteve a altura em relação ao chão. Agora eu vou aumentar a altura em relação ao chão. Vou colocar aqui 120. Vou dar um aplicar. Beleza, tá ok. Ó, subiu o nicho aqui, certo? Observa que ele desapareceu agora na planta. Por que será, hein? Vou voltar a altura aqui para 80 e vou dar um aplicar. Voltou a aparecer. Então é o seguinte. Vou testar agora o parâmetro de largura. Então vou digitar aqui 70 centímetros e vou dar no aplicar. Olha só, cresceu de forma correta, né? De forma alinhada ali. O linear, que é a profundidade, eu vou definir aqui 30 e vou dar um aplicar. Olha lá, ele diminuiu também, ok? Então tá bacana, tá bem feitinho essa família aqui, certo? O último parâmetro nós vamos testar, espessura da borda. Então vou digitar aqui 10 de espessura e vou dar um aplicar. Cresceu, olha só, do limite do nicho para dentro. Beleza. Então vou voltar aqui e vou colocar 4. Vou dar um aplicar. Beleza, certo? A altura do nicho vou colocar aqui em 30.
faz diferença nenhuma essa medida, só para ficar bonitinho, galera. Então vou dar um OK, certo? E observa o seguinte, testamos os parâmetros, está tudo OK. Vou criar agora um parâmetro de material. Então, selecionando esse nicho aqui, eu tenho a opção aqui de criar um parâmetro para esse material. Então, eu vou clicar aqui, ó. Primeiro, eu posso já deixar uma configuração para toda vez inserir no projeto ele começar com uma madeira cerejeira e depois eu ter a opção de mudar. Como que eu faço isso? Então, eu clico aqui, ó, não no botãozinho, mas no final desse campo em branco. Aí ele vai abrir o painel de materiais. E aí eu vou definir um material para que ele apareça toda vez que eu iniciar um projeto e inserir essa família. Já vai com esse material que eu definir aqui nessa categoria. Esperar ele abrir aqui, ou não abrir. Será que vai? Essa bolinha é mortal, né? Bom, seguinte, aqui ó, eu vou criar um novo material. Então cliquei nessa bolinha, cliquei em criar novo material. Vou renomear, cliquei com o botão direito, vou dar o nome de madeira nicho. E além disso, eu vou clicar aqui na aba aparência e vou carregar um recurso. O que é isso? Se eu clicar nesse botão aqui, os recursos são configurações de materiais pré-existentes, né? Então eu vou vir aqui e digitar madeira. Quando aparece essa lista de madeira e eu venho, por exemplo, nesse carvalho branco natural com brilho médio, se eu dou 2 cliques nele, ele carrega esse recurso para dentro aqui desse material. Se eu fechar esse painelzinho aqui, olha só, já tenho aqui a textura, a aparência de renderização. Na aba gráficos eu posso marcar utilizar aparência de renderização, ok? E se eu quiser adicionar um padrão de superfície aqui, eu posso adicionar ou carregar, certo? Nós não vamos definir isso nesse momento, ok? Então, carregado madeira nicho, vou dar um OK. E agora eu vou adicionar um parâmetro que me permita mudar esse material lá no projeto, certo? Então, tudo que você quiser mudar no projeto, você vai criar um parâmetro. Para material, eu clico nesse botãozinho aqui do lado. E olha só, não existe parâmetro de materiais ainda. Então, eu vou clicar nesse novo parâmetro. Vou atribuir um nome material. Vai ser um parâmetro de tipo. E eu vou dar um OK. OK de novo. Observe que já apareceu um símbolo de igual e o material ficou inabilitado aqui. Ou seja, ele vai carregar o madeira nicho. Mas para mudar, tem que ser através do parâmetro que nós acabamos de criar. Ok? E o restante da família nós vamos ver na aula 2. Ok? Então, procurei no canal, na playlist de Revit, a aula 2, que nós continuaremos a configuração